O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Uma seguidora lá do Instagram ficou com dúvidas sobre essa passagem. Se você também quer entender melhor sobre essa coisa de irmão trair o irmão, fica aqui comigo até o final. E aproveita para me seguir lá no Instagram também. Esse é o canal Desenhando a Bíblia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus de maneira dinâmica e fácil, esse é o canal. Já se inscreve aqui para você não perder mais nada, beleza? Bom vídeo! Para entender Mateus 10, 21, que é o versículo citado pela seguidora, precisamos primeiro entender um pouco do contexto em que esse versículo foi escrito. O Evangelho de Mateus foi escrito em um contexto de intensa perseguição aos cristãos. O autor, tradicionalmente associado ao apóstolo Mateus, dirigia-se primeiramente a uma audiência judaica. Ele enfatiza Jesus como o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Nesse período, o cristianismo estava começando a se distinguir claramente do judaísmo, e isso gerava conflitos internos nas comunidades e nas famílias judaicas. A referência a irmãos e pais entregando seus próprios parentes à morte reflete a severidade das divisões que o compromisso com a fé cristã poderia provocar, bem como as perseguições externas do Império Romano e das autoridades religiosas judaicas. Mateus 10, 21 faz parte do discurso missionário de Jesus, onde ele envia os 12 apóstolos para pregar, curar e expulsar demônios. Este capítulo está carregado com instruções sobre como os discípulos deveriam se portar e as dificuldades que enfrentariam. Aqui no canal tem um vídeo sobre Mateus 10, confere lá. A inclusão de avisos severos sobre a perseguição serve para preparar os discípulos para a realidade hostil e, ao mesmo tempo, enfatizar a severidade e o custo de seguir a Cristo. Esse trecho pode ser visto como um chamado ao compromisso total com Jesus, mesmo à custa de relações familiares e segurança pessoal. Em uma cultura em que a lealdade familiar era essencial e a honra dos pais suprema, é muito provável que tais palavras soassem particularmente severas. Antes e depois de Mateus 10, 21, Jesus detalha as perseguições que os discípulos enfrentariam e como deveriam reagir. Ele os instrui a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e avisa sobre serem entregues a tribunais, açoitados nas sinagogas e odiados por todos por causa de seu nome. Após o versículo 21, Jesus continua a preparar os discípulos para a hostilidade que enfrentarão, mas também lhes oferece conforto, garantindo que quem perseverar até o fim será salvo. Esse contexto mostra um contraste entre a promessa de perseguição e a promessa de presença e salvação de Deus. Na metade do capítulo 10 de Mateus, os conflitos familiares previstos no versículo 21 ecoam Miqueias 7,6 e também prenunciam o versículo 35 do mesmo capítulo de Mateus, que faz uma citação precisa do texto de Miqueias. Então, para isso, vamos entender também o contexto de Miqueias. Miqueias foi um profeta do sul do reino de Judá, ativo durante um período de significativa agitação social e política. O livro de Miqueias alterna entre as profecias de julgamento e de esperança, refletindo as tensões da época, que incluíam invasões assírias, corrupção interna e injustiças sociais. Miqueias 7, de onde o versículo 6 é retirado e citado por Jesus em Mateus 10,35 e que ecoa o verso 21, apresenta uma lamentação profunda pela corrupção e pela decadência moral da sociedade. O profeta descreve um ambiente onde nenhuma relação de confiança pode ser assegurada, nem mesmo entre membros da mesma família, ilustrando a desintegração da estrutura social e familiar. Jesus liga o seu próprio ministério e as experiências que os seus discípulos enfrentarão às palavras do Antigo Testamento, mostrando que o que eles vivenciarão faz parte de um plano divino maior, previsto pelos profetas.
Mas as palavras de Jesus não se referem a um cumprimento de uma profecia. Jesus usa Miqueias como uma linguagem bíblica para frisar sua previsão da oposição que os seguidores teriam no futuro, até mesmo por parte dos familiares, mas não como se fosse uma profecia que estava se cumprindo. Ao citar Miqueias, Jesus não apenas prepara seus discípulos para as dificuldades reais que enfrentarão, mas também os consola, mostrando que conflitos familiares severos em tempos de fidelidade a Deus são um tema recorrente na história de fé do povo judeu. O uso dessa citação por Jesus enfatiza que os desafios de seguir o Senhor vai além de épocas e culturas, sendo uma parte inseparável da caminhada de fé que exige escolhas difíceis. Portanto, a relação entre Mateus 10:21 e Miqueias 7:6 ilustra como os ensinamentos e os eventos na vida de Jesus estão profundamente enraizados nas escrituras hebraicas, ou seja, no nosso Antigo Testamento. Ele usa as palavras de Miqueias para realçar a seriedade do compromisso necessário para seguir Jesus. Um compromisso que pode requerer enfrentar divisões até mesmo dentro das estruturas mais íntimas de apoio, como a família. Isso destaca a continuidade e a profundidade dos desafios enfrentados pelos fiéis em todas as gerações. Esse versículo ecoa temáticas encontradas em outras partes da Bíblia, como as advertências sobre perseguições em 2 Timóteo 3,12 e a importância da fidelidade em Lucas 14:26, onde Jesus fala sobre a necessidade de colocar ele acima das relações familiares. Isso tudo evidencia a seriedade com que Jesus preparou seus seguidores para o custo do discipulado, destacando tanto os desafios quanto as promessas associadas à vinda de Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha respondido a sua pergunta e que você tenha gostado dele. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou até comercial, entre em contato comigo através do e-mail, que também é o Pix do canal, desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!